Muito bem, hoje nós vamos continuar a análise das fontes do direito internacional público e, num primeiro momento, eu vou me preocupar aqui com vocês de analisar as outras fontes, chamadas fontes principais, né? Fontes que, como nós vimos, aparecem, no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, como aquelas fontes às quais a corte vai se socorrer, né, as quais ela vai buscar para poder resolver controvérsias internacionais que surjam entre os estados, e eventualmente também entre as organizações internacionais ou entre organizações internacionais e estados. E essas fontes eram fontes, inclusive mais importantes do que os próprios tratados, pelo menos no surgimento do Estado moderno, porque, de fato, o que acontecia era a inexistência, num primeiro momento, de fontes escritas, de tratados, sobretudo de tratados multilaterais. Era muito difícil a negociação de tratados multilaterais nos primórdios do direito internacional. Havia uma pluralização, uma proliferação, melhor dizendo, de tratados bilaterais. No entanto, normas que pudessem se aplicar a mais do que dois estados, elas surgiam basicamente por intermédio dessas outras fontes principais que nós vamos ver hoje. Duas delas são mencionadas no Estatuto, que são os costumes e os princípios gerais de direito, e outras duas, que nós vamos conversar nessa primeira parte da nossa aula de hoje, não aparecem explicitamente no Estatuto da Corte, mas, como nós vimos, são fontes que vêm a ser reconhecidas graças àquela circunstância que eu já mencionei a vocês, de ser aquele rol do Estatuto um rol meramente exemplificativo e não taxativo. Portanto, admite a inclusão de outras fontes normativas no âmbito do direito internacional público. Vamos, então, começar pelo costume, né? O costume é uma fonte primária do direito internacional, e aqui a gente já encontra uma divergência relativamente ao direito interno. Se vocês se lembrarem, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, antigamente chamada Lei de Introdução ao Código Civil, traz num dos seus dispositivos iniciais, no artigo 4º, a menção de que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, né? Ele vai buscar, primeiro, uma norma que se aplique a um caso semelhante e, adaptando à realidade, fará com que ele consiga, então, uma aplicação analógica daquele dispositivo. Só depois é que ele vai buscar os costumes e os princípios gerais do direito. Então, aparentemente, no âmbito do direito interno, e pelo menos é assim que a dogmática tradicional cuida do tema dos costumes, existe uma prevalência da fonte escrita, uma predominância da lei, do decreto, da disposição constitucional, seja lá qual for, e só depois, e quando a analogia se mostrar impossível, porque a analogia aparece no artigo 4º da LINDB em primeiro lugar, é que o juiz vai, eventualmente, se socorrer dos costumes. Agora, além dessa possibilidade, e depois os princípios gerais de direito, né? Agora, além dessa possibilidade de aplicação dos costumes já ser restrita pela própria forma como o legislador descreve a incidência das normas no direito interno,
nós ainda temos um outro dispositivo que aparece no Código de Processo Civil, que é o artigo 376, 376 do Código de Processo Civil, e estabelece que a parte que alegar, que invocar a incidência do direito consuetudinário, do direito costumeiro, terá de fazer prova do teor e da vigência desse direito estrangeiro, se assim o juiz determinar. Quer dizer, cabe ao juiz decidir se aquele costume invocado pela parte é do seu conhecimento. Se for do seu conhecimento, ele pode dispensar a parte de fazer prova da existência do costume. No entanto, se ele, juiz, se considerar que não tem elementos suficientes para entender a verdadeira incidência do costume na situação específica, nós passamos a ter uma circunstância bastante estranha no âmbito jurídico, que é a da parte que alega a incidência do direito, porque costume é direito, ter que provar o seu conteúdo, né? Essa, que quem alegue os fatos tenha que provar, tranquilo, isso a gente está acostumado no âmbito judicial e no âmbito jurídico de uma forma mais geral. Mas é bastante inusual que aquele que alegue a incidência de uma norma tenha que fazer prova da existência dessa norma, até porque existe uma ficção nos direitos, nos sistemas jurídicos de tradição romano-germânica, de que de que todos, aliás, não só aquele que alega, mas que todos conhecemos o direito, né? Aquilo que o professor Miguel Reale chama de uma ficção jurídica. É uma ficção porque não corresponde claramente à realidade, é impossível que todos nós conheçamos todo o direito, mas nós que somos profissionais da área, sabemos onde ir buscar a existência desse direito. Mas o costume no direito interno foi relegado a esse segundo plano, aliás, eu diria até a um terceiro plano, porque primeiro vem a analogia, né, como forma de preencher essa omissão do legislador, essa omissão da lei, essa lacuna, portanto, existente no ordenamento, e só depois, quando a analogia não é possível, quando não se consegue a aplicação analógica de uma outra norma, é que nós vamos nos socorrer do costume. Pois bem, mas isso é no direito interno. No direito internacional, o costume é uma fonte primária, né? E durante muitos e muitos séculos, foi a principal fonte, era o modo mais usual de surgirem direitos e obrigações para os estados, né? E alguns doutrinadores ainda hoje costumam dizer que o costume é a fonte principal, porque de modo bastante sensível, como a gente já viu, a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados deixa claro que aqueles tratados de codificação, de redução a escrito do costume internacional, são convenções, são tratados que se aplicam, inclusive, em face de estados que não tenham ainda se vinculado voluntariamente, ex voluntate, né, ao conteúdo daquele tratado. E por que não há necessidade da vinculação voluntária do Estado ao tratado que codificou o costume? Porque, na visão de parte da doutrina, o costume continua sendo uma principal fonte, a principal fonte no âmbito do direito internacional público. Para que a gente reconheça a existência do costume, são necessários dois elementos. Um elemento
material, que é uma repetição comportamental dos estados. Os estados se comportam de uma certa forma diante de uma certa situação, de uma certa circunstância, e esse comportamento reiterado, né, que que caracteriza esse elemento material, aquilo que é visível, aquilo que de certa forma, comprovável, é acompanhado, para poder existir o costume, porque não basta só o comportamento reiterado. Com relação ao comportamento reiterado, cada um de nós tem as suas manias, vamos dizer assim, os estados também podem ter as suas manias, podem ter os seus comportamentos, a forma como eles tradicionalmente se comportam, mas isso por si só, esse elemento material por si só, é inviável para que a gente reconheça a existência do costume enquanto fonte do direito. E aqui é preciso tomar um certo cuidado, porque costume tem essa polissemia, né? Tanto pode ser utilizado como um sinônimo de algo corriqueiro, de algo cotidiano, de algo... eu tenho costume de dormir de lado, ou eu tenho costume de dormir de barriga para cima, ou eu tenho costume de dormir de bruços. Ok, seja feliz dormindo do jeito que você acha que você deve dormir, que você se sente mais confortável para isso. Mas daí a dizer que existe uma norma que te obrigue a dormir nessa posição, não existe, né? Por quê? Porque falta aquele segundo elemento, que é um elemento de difícil comprovação, bem mais difícil do que a simples verificação fática de um comportamento que se repete, de um comportamento reiterado, que é o elemento psicológico. A consciência da obrigatoriedade, como a gente diz. Quer dizer, os estados olham para aquele comportamento que eles eventualmente já praticam, ou que outros estados praticam, e alguém interpreta aquele comportamento e atribui a repetição, a repetitividade daquele comportamento como algo que ele entende como decorrente de uma norma jurídica. É nesse momento, no momento em que, olhando para aquela ação ou para aquela omissão que os estados fazem, e em que algum desses membros da sociedade internacional se comporta da mesma forma, mas, ao contrário do que acontecia com os anteriores, que se comportavam dessa forma por entender que era uma forma adequada, uma forma, vamos dizer assim, cabível para as circunstâncias, esse sujeito acredita, ele acha verdadeiramente que aquele comportamento decorre de uma existência de uma norma jurídica. Ele fala, se os estados estão se comportando desse jeito, deve ser porque existe uma norma que eu não conheço ainda, que eu ainda não fui, a qual eu ainda não fui apresentado, que os obriga a se comportar dessa forma. E é nesse momento, com esse erro de interpretação, porque eu interpreto como sendo decorrência de uma norma jurídica, algo que não decorre necessariamente dessa obrigatoriedade, é nesse momento, desse erro de interpretação, que nasce o costume. É na hora que alguém pensa, isso aqui decorre de uma norma que não existe, que a norma nasce. É uma coisa praticamente instantânea e que decorre desse erro de interpretação. O erro de interpretação relativamente ao costume é essencial para que os estados efetivamente sejam vinculados a este comportamento reiterado, que deixa de ser uma simples mania, um simples tique nervoso,
um simples modo de se comportar para assumir um comportamento que é conforme o direito. É no momento desse erro, no momento em que se forma essa consciência da obrigatoriedade, que não existia até o momento imediatamente anterior, que nasce o costume. Tá? Então, há esse quê de mágico para a formação do costume internacional. Agora, é uma fonte não escrita, né? Ninguém escreve o costume, a menos que se proceda à codificação do costume, como a gente já viu, né? Por isso, o fundamento de vinculação dos estados, das organizações internacionais, dos sujeitos do direito internacional a esse costume, a essa norma jurídica costumeira, ganha uma importância bastante grande. E aí, há duas teorias que procuram explicar esse aspecto de vinculação dos sujeitos do direito internacional público a essa fonte normativa. Uma teoria é chamada de teoria voluntarista, né? E ela entende que só os estados que concordaram com o precedente estariam obrigados a se comportar de acordo com aquele costume. Para esses estados, por exemplo, seria admissível que algum Estado soberano ou que alguma organização internacional explicitamente dissesse: esse costume a mim não se aplica. Só que esse aspecto tem muita resistência, é uma teoria minoritária, digamos assim, e há uma prevalência entre os doutrinadores e na própria jurisprudência internacional da existência ou da vinculação a outra forma de explicar o fundamento de validade desses costumes internacionais, que é a chamada teoria objetiva. A teoria objetiva diz que os costumes têm uma validade independente da vontade das partes. É a simples existência do comportamento reiterado, aceito como sendo conforme o direito, que faz surgir o costume, e este costume teria uma validade erga omnes, uma validade contra todos os estados. Eu poderia exigir de todos os sujeitos do direito internacional público esse comportamento de acordo com o costume que se formou, de acordo com o costume que existe a partir da percepção desses dois elementos, comportamento reiterado e a consciência de que aquele comportamento decorre de uma norma jurídica, né? Então, aquele elemento material, o comportamento, que pode ser ativo, né, por meio de ação do Estado, como pode ser omissivo, diante de determinadas circunstâncias, os estados não fazem nada, e isso gerar também o costume. Então, não precisa ser necessariamente algo ativo, algo que gere uma ação, um comportamento. Pode ser a simples omissão também. E, além desse elemento material, como a gente já viu, o elemento psicológico, o elemento da percepção de ser adequado ao direito. Essa segunda teoria, essa teoria objetiva, ela é relevante quando a gente pensa na possibilidade, e isso às vezes acontece, do chamado Estado, que é um objetor persistente. O que a gente chama de objetor persistente? É um Estado que, enquanto percebe o comportamento reiterado, quer dizer, até agora, só há o elemento material do costume, esse Estado, de forma persistente, em todas as oportunidades que ele tem, né, seja numa reunião de uma organização internacional, numa Assembleia Geral de uma OI, seja
por exemplo, numa conferência internacional, numa reunião esporádica entre os estados, ele persistentemente, toda vez que ele vê uma chance, ele deixa claro que ele não enxerga na repetição desse comportamento algo obrigatório, né? E, portanto, ele está buscando evitar que, na hora em que o elemento psicológico venha a surgir, na hora em que alguém diga, esse costume passou a existir, passou a ser uma norma jurídica, ele possa objetar a incidência do costume contra si. É algo um tanto quanto usual, né? Mas a gente também precisa reconhecer que nos momentos atuais em que o direito internacional público vive, né? Numa sociedade internacional onde o acesso à informação se dá de um modo muito mais rápido e fácil até do que há 100, 150, 200 anos atrás, os costumes têm surgido cada vez mais de modo mais rápido. Antigamente você demorava décadas, às vezes até séculos, para poder reconhecer num comportamento reiterado, né, no modo reiterado em que aqueles estados se comportam, a existência desse costume. Hoje em dia, por que as pessoas, os sujeitos do direito internacional público, têm um acesso facilitado às informações e a, ao modo, né, como cada um se comporta nas relações internacionais, a gente pode dizer que que o costume tem surgido, tem nascido com uma maior rapidez e uma maior facilidade. Mas, por outro lado, como a partir da criação da ONU, e sobretudo em função do modo como a Comissão de Direito Internacional da Organização das Nações Unidas tem atuado, no sentido de preparar textos que codificaram costumes internacionais, né, como é o caso da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, como é o caso das convenções que regulamentam o modo de atuação dos corpos diplomático e consular dos estados, que a gente vai ver numa das próximas aulas, quando a gente for falar de responsabilidade internacional do Estado. Essas circunstâncias todas fazem com que prolifere, nas últimas décadas, haja uma proliferação de tratados. E isso, claro, ao mesmo tempo que torna mais acelerada a possibilidade do surgimento do costume, vamos dizer assim, eclipsa o surgimento do costume, porque você percebe que o costume está surgindo, há uma codificação quase que antecedente, quase que prévia, os estados já definem a norma escrita por meio de um tratado multilateral e estabelecem aquele comportamento como sendo o comportamento esperado, como sendo o comportamento conforme a norma, conforme o direito aplicável. Então, é óbvio que a figura do objetor persistente, daquele que reiteradamente, antes do surgimento do costume, já vai se comportando para dizer: olha, eu não quero, olha, eu não aceito neste comportamento reiterado qualquer insinuação do surgimento de um costume internacional. Não precisa necessariamente ser assim tão explícito quanto eu estou fazendo aqui, até porque normalmente a linguagem diplomática é bem mais soft do que eu estou aqui narrando, né? Mas esse surgimento desse costume, ou desse suposto costume, diante do comportamento desse Estado ou dessa organização internacional que objeta persistentemente
a verificação da existência de um costume naquele comportamento reiterado, é algo que ganha também uma certa relevância, por quê? Para evitar que, vindo a surgir um tratado, né, de forma quase concomitante ou até de forma antecedente ao próprio surgimento do costume, e esse Estado não querendo se vincular àquela norma, obviamente não vai ratificar ou aderir àquele texto convencional, mas ele já se resguarda da possibilidade de que amanhã ou depois alguém venha dizer, olha aqui, o costume existe, tá aqui, antes da assinatura do tratado, já havia um comportamento reiterado e os estados entenderam que isso era conforme o direito, por isso que codificaram, por isso que assinaram o tratado. Esse estado ou essa organização internacional que objeta a existência desse costume vai dizer, sim, mas eu sempre disse, está aqui nas atas das diversas reuniões de que eu participei, que eu sempre mencionei que eu não enxergava nisso a existência de um costume. Agora, isso não impede, meus caros, a existência daquilo que nós chamamos de costumes regionais, né? Dizer que o costume tem uma eficácia, uma validade erga omnes, que todos os estados são vinculados ao seu conteúdo e à sua força normativa, exceto os eventuais objetores persistentes, é compatível, entretanto, com a ideia de costume regional. Porque muitas vezes, assim como pode acontecer com os tratados, pode se observar a existência de um comportamento reiterado, aceito como sendo decorrente do direito, portanto, a presença concomitante do elemento material e do elemento psicológico, porém, restrito a uma certa região do globo terrestre, que não precisa necessariamente ser um continente ou um subcontinente. Pode ser um costume decorrente, por exemplo, de uma grande família jurídica, né? Sei lá, é costume entre os estados de common law, no relacionamento que travam entre si, e só entre si, aceitarem este ou aquele costume internacional. É um pouco mais difícil, mas existe a possibilidade, sim, de serem os costumes regionais aplicáveis a uma área geograficamente descontinuada, vamos dizer assim. Um exemplo de costume regional que a gente encontra é o chamado costume latino-americano, só se aplica aos estados latino-americanos, do asilo diplomático. O asilo, né, o pedido de proteção a uma outra entidade, a uma entidade diferente da do Estado, na busca de salvaguardar a sua vida, porque você se sente perseguido, por exemplo, né, sobretudo por perseguição política, é um costume que na Europa sempre foi vinculado a um aspecto territorial. Era preciso sair do território daquela entidade, daquele Estado, né, daquela personalidade de direito público que praticava a perseguição, e entrando no território do outro Estado, solicitar o asilo. Isso tem uma origem histórica na busca de proteção nos templos religiosos, sobretudo nas igrejas católicas, em que o indivíduo que, se sentindo perseguido pelo Estado de forma injusta, entrasse no templo, numa igreja, e pedisse a proteção do pároco, e recebendo essa proteção, o Estado, as autoridades, vamos dizer assim, temporais, não religiosas, se eximiam, aceitavam aquela proteção do padre, do pároco, e dizia, então, eu não vou perseguir. Mas tem esse aspecto territorial. Na América Latina, esse costume acabou sendo, até pela própria extensão
sobretudo do Brasil, né, e a dificuldade que se tem, muitas vezes, de chegar até uma região, claro, dependendo de quem, né? Se você vai ser solto pelo Supremo Tribunal Federal e está ali numa região mais distante do estado de São Paulo e está mais próximo do Paraguai ou da Bolívia do que do Guarujá, você pode ir lá e buscar o seu, aspas, asilo territorial. Não é asilo, não é? Não confundamos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a capital, sobretudo a capital brasileira, estando no Rio de Janeiro, como esteve durante muitas décadas, com o corpo diplomático presente no Rio, fazia com que a pessoa que se sentisse perseguida politicamente, e claro, isso não acontecia só no Brasil, acontecia em toda a América Latina, porque se fosse só no Brasil não seria um costume, mas a pessoa buscava essa proteção do Estado estrangeiro entrando no prédio, na repartição diplomática de um Estado estrangeiro. E aí, o que é que se estabeleceu como efetivo costume? Porque, tudo bem, eu posso entrar na embaixada de um país qualquer na Europa, vejam, por exemplo, a situação do Julian Assange, que fez isso, né, e ficar ali enfiado anos e anos a fio, décadas até, sem poder sair. Por quê? Aquela repartição diplomática goza de imunidade. Então, o Estado que acolhe aquela repartição diplomática não vai invadir para tirar o perseguido pela polícia, ou perseguido político, ou perseguido seja lá por que razão for. Não vai haver essa violação, porque isso seria a prática de um ato ilícito internacional. Mas aqui nas Américas, na América Latina, sobretudo, o costume do asilo diplomático impõe, passou a impor, por norma costumeira, a obrigatoriedade de que o Estado do território onde está situada aquela repartição diplomática concedesse um salvo-conduto ao perseguido. Então, a pessoa que pleiteou o asilo diplomático na embaixada de um Estado estrangeiro, no Rio de Janeiro, ou em Brasília, hoje em dia, ou em Buenos Aires, ou em seja lá onde for, esse Estado, Brasil, Argentina, ou seja lá que Estado for, assume, por decorrência do costume, perdão, assume por decorrência do costume a obrigação de conceder esse salvo-conduto. O que significa esse salvo-conduto? Significa um compromisso do Estado local de que ele não vai perseguir aquela pessoa a quem o Estado estrangeiro está acolhendo entre a embaixada e o aeroporto, ou entre a embaixada e a fronteira do Estado, permitindo, portanto, a retirada em condições de integridade física e integridade à liberdade desse indivíduo que está buscando o asilo diplomático. Se você fizer isso na Europa, se você estiver na Europa, se sentir perseguido e resolver entrar, não na embaixada brasileira, que é a sua nacionalidade, porque aí seria uma outra forma de solucionar a questão. Mas se você entrar, sei lá, na embaixada do Chile, em Paris, e pleitear asilo diplomático, isso não é reconhecido, não é oponível ao Estado francês. A França não tem a obrigação, porque ela não está vinculada a esse costume, que é regional, de conceder o salvo-conduto. Por isso que o Julian Assange continua trancafiado dentro, ali, ou ficou trancafiado, acho que agora ele já está preso, sei lá.
confesso que não acompanho esse caso faz algum tempo, mas ficou, e é isso que explica ele ter ficado durante muito tempo dentro da embaixada lá na Europa, porque ele não se beneficia da concessão desse salvo-conduto, que só é oponível no espaço geográfico da assim chamada América Latina, tá? Esse costume regional e a possibilidade da existência de costumes regionais foi afirmado na Corte Internacional de Justiça quando se julgou um caso chamado caso Aya de la Torre, que era um indivíduo que pleiteou asilo diplomático num estado, né, na repartição diplomática de um estado, e o estado local, aqui na América Latina, não quis lhe conceder o salvo-conduto. E ele ficou preso dentro da mesma coisa do Assange, ficou preso durante um bom período de tempo na sede da repartição diplomática, até que isso foi analisado pela Corte Internacional de Justiça, que reconheceu a existência desse costume regional e, portanto, a ilegalidade do Estado que não concedeu o salvo-conduto para ele poder deixar o prédio da embaixada em segurança, sem receios de perseguição, e levado até a fronteira ou levado até o aeroporto ou um porto, por exemplo, onde ele pudesse embarcar num avião ou num navio que levasse ele embora daquele território, tá? Essa formação, então, do costume é importante para o desenvolvimento do direito internacional, mas a gente precisa reconhecer que, hoje em dia, esse espaço para a formação do costume acaba prejudicado pela utilização cada vez mais constante, cada vez mais intensa dos tratados, das convenções, como forma de introduzir no ordenamento jurídico dispositivos normativos, tá? Há uma preferência hoje dos estados pela formação de tratados e convenções, sobretudo pela certeza jurídica que eles atribuem, na medida em que, estando escrito, fica mais fácil de ser interpretado, de ser aplicado, etc, etc. Mas isso, obviamente, não ilide, não impede a formação de costumes, embora haja um espaço reduzido como decorrência dessas circunstâncias para o surgimento do costume internacional, tá? Muito bem. Alguma dúvida com relação aos costumes? Não? Então, eu passaria agora a conversar um pouquinho com vocês sobre os princípios gerais de direito. O que acontece? A disposição do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, o artigo 38 do Estatuto da Corte, que, como a gente sabe, é um anexo da Carta da ONU, eu contei a vocês, em outras oportunidades, repetição, é praticamente cópia do Estatuto da chamada Corte Permanente de Justiça Internacional. A Corte Permanente de Justiça Internacional era o tribunal vinculado à antiga Sociedade das Nações, né, ou Liga das Nações, que foi a organização internacional surgida ao término da Primeira Guerra Mundial, com um objetivo e uma função bastante semelhantes à da Organização das Nações Unidas, né, a ONU, que vai ser a sua sucessora, mas sem mecanismos, vamos dizer assim, institucionais muito adequados para cumprir o seu papel, e por isso houve uma dificuldade muito grande da Corte Internacional, da Sociedade das Nações, da Liga das Nações, para cumprir o seu papel. Agora, um dos resquícios dessa opção por copiar o Estatuto da Corte Permanente de Justiça Internacional no Estatuto da Corte Internacional de Justiça diz respeito justamente
a esse artigo 38, quando se refere aos princípios gerais de direito. Porque ele menciona algo que talvez fizesse algum sentido ali nos anos 10 do século passado, quando se negociou o Estatuto da Corte Permanente, ele faz menção aos chamados princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas, né? Essa expressão, reconhecidos pelas nações civilizadas, gera muita controvérsia, como vocês podem imaginar. Vamos só lembrar que, na ocasião, ainda existia um número muito grande de colônias, né, praticamente toda a região do continente africano e boa parte do continente asiático ainda era de colônias, a Oceania também, e havia nesse grande número de colônias, uma oposição ao chamado mundo da metrópole, ou das metrópoles, né? Que eram as nações colonizadoras. E essa oposição entre colonizador e colonizado levava a essa distinção entre nações civilizadas e nações que os europeus consideravam como nações não civilizadas, né? É claro que essa oposição não era assim tão explícita quanto eu mencionei aqui, mas não, não é preciso ter muita imaginação ou muito conhecimento histórico para imaginar que quando as colônias vão se tornando independentes, sobretudo nas décadas de 60 e 70, mas sobretudo na década de 60 do século passado, inclusive por meio de guerras de descolonização, né, guerras de independência surgidas, sobretudo na África, mas também na Ásia, né, você tem vamos dizer assim, uma gritaria geral com a expressão reconhecidos pelas nações civilizadas. Os novos estados, os estados que se tornavam independentes, objetavam a expressão reconhecidos pelas nações civilizadas sempre que possível, sempre que era cabível, eles estavam ali reclamando, dizendo, olha, princípios gerais de direito, tudo bem, mas princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas, faça-me o favor, né? Não há dúvida que a inclusão dos princípios gerais de direito no rol do artigo 38 teve uma função, né, que era a de evitar a possibilidade ou a necessidade de se socorrer do non-liquid, né, o non-liquid, que é aquela manifestação do órgão julgador de que ele se sente incapacitado, impossibilitado de tomar uma decisão, né, porque não exista norma jurídica aplicável, nem mesmo por analogia, né? Então, sobretudo, no âmbito do direito internacional, em que o caráter voluntarista, né, da vinculação às normas expressas, às normas escritas, às normas convencionais, acaba também dificultando a analogia, porque vocês podem bem imaginar que os estados não se sintam confortáveis em ver reconhecida uma obrigação por analogia, se eles se vincularam ao contrato, ao pacto, né? Se vincularam contratualmente ao tratado internacional, digamos assim, que era muito específico. Ele pode sempre dizer, mas eu só aceitei essa norma porque era específico. Que história é essa agora de você querer fazer uma analogia? Então, a analogia é muito pouco usada no âmbito internacional. E a existência, na década de 10 e também na década de 40, de muitas normas costumeiras, porém,
de difícil comprovação, de difícil percepção, etc., mas já imaginando que poderiam surgir situações às quais não haveria a incidência nem de tratado, nem de costume já reconhecido, os estados entenderam por bem incluir os princípios gerais de direito como fonte primária do direito internacional público, né? Ao contrário também do que acontece no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que coloca os princípios gerais de direito até depois dos costumes como forma de possibilitar ao magistrado, à autoridade competente, a interpretação do sistema jurídico nacional, né? Então, lá no plano internacional, o que se faz é atribuir a equiparação formal aos costumes e aos tratados e convenções internacionais, é fonte primária, do mesmo jeito que o costume, do mesmo jeito que os tratados, justamente para evitar essa impossibilidade de tomada de decisão quando o Estado estivesse diante de uma circunstância, o Estado não, perdão, a Corte Internacional, o órgão julgador, estivesse diante de uma situação na qual não houvesse nenhum tratado, nenhum costume explicitamente vinculantes daquela situação, né? E aí surgem algumas dificuldades, porque, como vocês podem imaginar, princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas pode levar a uma dualidade interpretativa. Primeira possibilidade, eu posso imaginar que são exclusivamente aqueles princípios de direito internacional, como, por exemplo, a soberania, a igualdade formal dos estados, né, uma igualdade jurídica entre os estados nas relações internacionais, e isso restringiria bastante a incidência dos princípios gerais de direito. Se eu interpretar princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas como sendo os princípios que nascem do cotidiano das relações internacionais, eu fico bastante limitado. Mas há também a possibilidade de dizer o seguinte: bom, mas todas essas nações que estão no plano internacional reconhecem nos seus ordenamentos jurídicos internos esse princípio, por exemplo, o princípio da boa-fé, né? Da boa-fé nas relações, e é fácil de transpor essa ideia de boa-fé para o plano das relações internacionais. E, portanto, enxergar num comportamento que não se paute pela boa-fé um ilícito internacional, um descumprimento de uma norma primária do direito internacional, que seria essa norma do princípio da boa-fé, que nasce no direito interno, mas seria facilmente transposto, seria facilmente trasladado para as relações internacionais. E isso, então, obviamente opõe alguns doutrinadores. Alguns dizem, não, tem que ser princípios típicos do direito internacional, outros vão dizer, não, podem ser princípios que a utilização de critérios de comparação jurídica permitam reconhecer a sua incidência universal, ou quase universal, e, portanto, aceitam essa segunda corrente, aceita essa transposição dos costumes, aliás, dos princípios gerais de direito interno para o direito internacional público. E, seja lá como for, os princípios gerais de direito têm uma tendência, assim como acontece com o costume, cuja tendência é vir a ser codificado pela ONU ou pelos estados em tratados multilaterais, com os princípios gerais de direito, acaba surgindo uma tendência de enxergá-los como costumes. Não é difícil você imaginar
o seguinte: bom, se isso aqui é um princípio, se esse princípio se aplica a todos, e se todos se comportam de acordo com esse princípio, eu tenho como alegar que esse princípio é, vamos dizer assim, transposto ou é plasmado no costume internacional. E isso fica muito perceptível quando a gente lê as decisões da Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional evita decidir, ela toma um cuidado danado para não invocar como princípio geral de direito, as normas que ela usa para fundamentar as suas decisões. Ainda que toda doutrina diga, isso aqui é um princípio geral de direito do direito internacional, é um princípio geral de direito, aspas, reconhecido pelas nações. Vou tirar os civilizadas daqui, né? Mas ainda quando a gente percebe essa utilização pelos magistrados para tomarem a sua decisão, que invocam a chamada norma principiológica ou princípio geral, há uma tendência de apresentar esse, aspas, princípio geral de direito como um costume. Ele menciona princípios gerais, né? Mas evitam chamá-los de princípios gerais de direito e, sobretudo, evitam invocar, citar o artigo 38 do Estatuto da Corte, porque sabem que, primeiro, continua existindo esse ranço relativamente à expressão nações civilizadas que consta ali no artigo 38. E depois porque os costumes acabam tendo uma aceitação mais intensa por parte dos estados envolvidos, e isso acaba tendo, vamos dizer assim, uma maior facilidade para a corte de comprovar a existência como costume, ainda que aquilo seja narrado, mencionado pela doutrina como um princípio geral de direito. É muito comum, então, você tentar transformar argumentativamente aquilo que todo mundo acha que é um princípio geral de direito, como a igualdade jurídica dos Estados, e chamar isso de um costume internacional. Né? Que acaba sendo. Tem prática reiterada? Tem. Todos os Estados, no que diz respeito, por exemplo, à igualdade formal, jurídica dos Estados, reconhecem essa situação. Nas práticas, nos comportamentos que adotam, sejam comissivos, sejam omissivos, a gente percebe que o que preside o comportamento do Estado é levar em consideração essa igualdade formal, essa igualdade jurídica entre as nações, entre os Estados. E há uma opinião iuris, há uma opinião jurídica normal entre os Estados, todo mundo aceita isso, que isso seja conforme o direito. Talvez porque, de fato, seja um princípio geral. Mas a corte aproveita e diz assim, olha, aqui tem prática reiterada, tem percepção psicológica de que é uma norma, logo, também é um costume. E você invoca, então, como costume, para ficar menos, digamos assim, menos frágil e menos vítima, né, quando eu digo vítima aqui, pura e simplesmente a possibilidade de se levantar o argumento, né, de que aquilo tem uma vinculação com as tais nações civilizadas. Porque é óbvio que todos esses estados que se tornaram independentes do processo de protetorado, como diz de tutela ou de colonização, com
um ranço justificável. Há uma mágoa das populações e dos governantes atuais desses estados relativamente a alguns comportamentos que foram adotados pelo colonizador. E essa circunstância leva a uma tentativa, sobretudo nos anos 60 e 70, de se oporem a essa formação eminentemente é, europeizante, né? As Américas também têm uma participação intensa nisso, mas é preciso lembrar que aqui as populações originárias foram praticamente dizimadas, né? Há uma diminuição populacional desses povos tradicionais muito intensa e muito grande. E por isso, o que se faz nas Américas, até por uma libertação das metrópoles bastante tardia, bastante é, é, retraída no tempo, né? Já faz bastante tempo que nós estamos independentes das nações europeias, mas esse sentimento de reação ao que remetia à metrópole foi muito menos sentido aqui do que foi sentido na África e na Ásia, e com razão, me parece. E por isso houve uma tentativa muito grande de se desapegarem dos direitos estabelecidos, dos deveres e dos direitos estabelecidos pelos costumes e pelos princípios gerais de direito das nações civilizadas, né, reconhecidos pelas nações civilizadas. Havia uma preocupação bastante intensa dessas nações de pleitear o reconhecimento das suas tradições, do seu modo de organizar a sociedade juridicamente falando, também com algo relevante e importante para se fazer no âmbito do direito internacional. Então, há essa dificuldade no reconhecimento por essas nações dos costumes. Isso foi debelado com a ideia de que o objetor persistente só pode fazer isso relativamente a normas que ainda não se tratam de normas costumeiras, que ainda não foram, aliás, de situações que ainda não se tratam de normas, né, que ainda não foram reconhecidas como normas, e não pode haver uma objeção persistente a posteriori. Depois que o costume se formou, entrou na sociedade internacional, você vai levar aquilo que já existe. E aí, o aspecto de centralidade da formação europeia do direito internacional fica muito marcada, né? Então, é uma crítica que ainda hoje, de tempos em tempos, se levanta contra o modo como surgiu e como se mantém o direito internacional, tá? Agora, além dos costumes e além dos princípios gerais de direito, que, ao lado dos tratados e das convenções, são fontes primárias, são fontes principais, são fontes importantes do direito internacional, embora com essa ressalva de que o direito, de que a jurisprudência tem uma dificuldade de invocar os princípios gerais de direito, nós assistimos também ao reconhecimento de outras fontes que são muito parecidas, mas diferem em razão de quem emana, né, essas normas, e que não estão mencionadas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. São os atos unilaterais dos Estados e os atos unilaterais ou as decisões das organizações internacionais. São atos unilaterais, manifestações unilaterais de vontade, seja dos Estados, seja das organizações internacionais, e nisso elas convergem, mas há uma divergência, porque no ato unilateral
essa manifestação, nos estados, essa manifestação unilateral de vontade é decorrência da manifestação da soberania. Nas organizações internacionais, essa manifestação decorre de um conjunto de vontades que manifestam-se no plano decisório previsto no estatuto daquela respectiva organização internacional e se forma uma vontade da organização, uma vontade que se desprende, que se desapega das manifestações por voto manifestadas ali individualmente por cada um dos estados e se tornam a decisão, o ato unilateral da organização internacional. No que diz respeito aos estados, se o Brasil profere um ato unilateral, comunica aos demais estados, aquilo é a vontade do Estado brasileiro, né? E nesse sentido, há uma diferença até digamos assim, de intensidade quando eu comparo com uma decisão da ONU, né? Na ONU eu tenho ali cerca de 200 estados soberanos, vamos imaginar 199, só para facilitar aqui o cálculo. Se 100 estados se manifestarem favoravelmente, aquela decisão se torna um ato unilateral da organização internacional. E com isso você tem pelo menos a metade, ou um número acima da metade dos estados, que é favorável ao reconhecimento daquela norma. Porque o ato unilateral, seja do Estado, seja da organização internacional, vincula quem o proferiu, né? É que nem no direito interno. Uma das fontes das obrigações são os atos unilaterais de vontade. O exemplo típico é a promessa de recompensa. Quando eu vou a uma rede social, antigamente quando eu colava nos postes do meu bairro, um cartazinho dizendo, perdeu-se, punha lá a foto do animal de estimação da família, sumiu, atende pelo nome de, sei lá, XPTO, é dócil, etc., dava características, e colocava no fim, recompensa-se, né? Você assume a obrigação de recompensar. E por isso há uma vinculação. Então, se o Brasil profere um ato unilateral, quem se vincula é o Brasil. Se a ONU profere um ato unilateral, quem se vincula é a ONU. Onde é que está a diferença? É de intensidade, porque na ONU houve um processo decisório que envolveu todos os estados. Uma decisão proferida numa organização internacional por unanimidade, sem objeções e sem abstenções, na verdade, é a soma dos atos unilaterais de todos os estados. É como se todos eles estivessem dizendo: pronto, aqui está a vontade unânime das nações. Não é formalmente isso, mas há um peso nessa circunstância que é bem maior, tá bom? Esses atos unilaterais, então, são apontados pela doutrina e pela jurisprudência como fontes primárias do direito internacional, são fontes principais, são fontes que vinculam, justamente por esse aspecto que eu acabei de ressaltar, e isso acontece, por exemplo, quando o Conselho de Segurança das Nações Unidas toma uma decisão naquele capítulo, com base naquele capítulo 7º da Carta da ONU. Lembram quando eu falei do Conselho de Segurança, eu disse que uma decisão tomada pelo Conselho de Segurança, com base no capítulo 7º da Carta da ONU, vinculava todos os estados, né? Não havia uma vinculação erga omnes, não havia como o Estado dizer assim, não, pera um pouquinho, mas eu tenho, sei lá, então impõe-se um embargo econômico a uma nação X, e o Estado Y diz assim, não, mas espera um pouquinho, o Estado X é meu vizinho, eu tenho uma relação muito boa com ele há muitos anos, e eu não vou cumprir, porque isso é uma decisão, é um ato unilateral do Conselho de Segurança da ONU. Não.
você aceitou a Carta da ONU, y, a Carta da ONU deixava claro que uma decisão do Conselho de Segurança tomada com base no capítulo 7º vincularia a todos os estados e você vai ter que tomar essa decisão, tá? E isso tudo vai vinculando aquelas nações aquelas manifestações das suas próprias vontades. É o que acontece, por exemplo, com os estados quando estabelecem nos seus ordenamentos internos regras sobre nacionalidade. O Brasil, que tem essas disposições, como nós vimos, elencadas no artigo 12 da Constituição Federal, não proferiu nenhum tratado internacional em que assumiu perante os estados o compromisso de conceder a nacionalidade brasileira nessa, naquela outra situação, mas o artigo 12 da Constituição é visto como um ato unilateral. Assim como a lei de nacionalidade do país X é visto como um ato unilateral desse Estado, acaba produzindo expectativas de direito. Então, vamos imaginar uma nação que tenha vários descendentes aqui no Brasil, né? Por exemplo, a Itália, tem muito italiano aqui em São Paulo. A Itália muda a sua lei de nacionalidade. Essa lei de nacionalidade nova beneficia uma série de brasileiros que não conseguiam até então comprovar os seus vínculos de nacionalidade com o Estado italiano. Aí a Itália vem e se recusa a conceder a nacionalidade italiana para esses brasileiros. A rigor, ela está produzindo um ato ilegal, né, antijurídico, porque ela assumiu esse compromisso quando emitiu a norma interna, ela manifestou-se, ainda que internamente, sobre um assunto que produz efeitos em razão da vinculação com o sistema de transmissão sanguínea da nacionalidade para além das suas fronteiras. E, por isso, produz efeitos no âmbito internacional e é preciso cumprir aquilo que você prometeu, tá? Também esses atos unilaterais podem decorrer de ação ou de omissão, como acontece com os costumes, né? E a doutrina costuma apontar alguns atos unilaterais principais, né? Reconhecimento, por exemplo, né? O reconhecimento de um Estado por uma nação, quando o Brasil emite uma nota diplomática e diz: o Brasil reconhece a independência do Estado X, esse ato unilateral produz eficácia, produz efeitos jurídicos. E esse Estado X pode pleitear, por exemplo, a constituição, né, a instalação de uma representação diplomática no Brasil, no território brasileiro. Claro, se o Brasil o reconheceu, aceitou a sua igualdade e, portanto, estabeleceu um caminho aberto para relações internacionais entre Brasil e aquela nação recém-independente. Outra espécie de ato unilateral que é muito mencionada pela doutrina é o chamado protesto, né? É muito comum que as nações, diante de uma conduta de um Estado, né, protestem contra aquela conduta. Isso tem uma função jurídica importante, muitas vezes para impedir a preclusão de um direito. O Estado vai dizer: olha, eu protesto, por exemplo, vamos imaginar um problema de fronteiras entre duas nações. Uma das nações vem e coloca aqui, na linha demarcatória da fronteira, uma série de demarcações em posição equivocada, né? Empurram o território do Estado mais para cá do que deveria estar. E a outra nação, que vamos imaginar
por qualquer circunstância, não consegue restabelecer essa situação, ela imediatamente, ainda que ela não tenha condição imediata de expulsar esse Estado estrangeiro do seu território, do território que lhe cabe em razão de uma norma anterior, pode emitir uma nota de protesto para já impedir essa preclusão, para não dizer depois, como os portugueses fizeram com os espanhóis, ah, mas espera um pouquinho, eu estou aqui há tanto tempo, olha, ut possidetis ita possideatis, eu estou aqui há muito tempo, você nunca reclamou, né? Então é muito normal os estados emitirem notas de protesto. Também notas de renúncia. Você tem um interesse há anos, há décadas, há séculos, relativamente a um outro Estado, aquilo cria uma tensão entre os dois, não chega a se formalizar um litígio entre eles, mas todo mundo sabe, há uma divergência entre o Estado A e o Estado B relativamente a um direito sobre determinado território. E, lá pelas tantas, um dos estados vem e diz assim, eu renuncio às minhas pretensões relativamente àquele Estado, àquele pedaço, àquele território ou àquele direito. Pode, pode, ato unilateral do Estado. Vincula. Então não pode amanhã ou depois mudou o governante, ele vir dizer, ah, não, mas espera um pouquinho, isso foi a oposição, eu aqui não estou renunciando a nada. Não, o ato é do Estado. Tá? Declarações também são atos unilaterais, declaração de guerra, declaração a mais tradicional seria a declaração de guerra, mas há outras possibilidades também, embora a declaração de guerra seja cada vez menos usual em função de algo que a gente ainda vai aprender, que é a limitação do uso da força no direito internacional. E, assim como acontece no exemplo que eu dei há pouco, da promessa de recompensa, promessas que são feitas no âmbito internacional, muito embora ainda não sejam o direito nascido, criam uma expectativa para o Estado que se beneficia da promessa do outro, ou para a organização internacional que se beneficia da promessa do outro, e por isso as promessas também são consideradas, são encaradas como atos unilaterais, tá? Esses atos unilaterais têm que ter algum efeito internacional, se for um ato unilateral interno, que só beneficia, por exemplo, nacionais daquele Estado que sejam domiciliados naquele território, eu não vou classificar, não vou encarar como um ato unilateral típico do direito internacional, né? Ele precisa ou ter um efeito internacional desde sempre, desde o início, desde a sua prolação, desde a sua manifestação, ou precisa ser um ato interno que produza efeitos internacionais, como foi o exemplo que eu mencionei há pouco, da mudança de uma legislação sobre nacionalidade num determinado Estado soberano, tá? E isso, só lembrando, apesar de não estarem no artigo 38 da Corte Internacional, do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, mas são atos capazes de produzir todos esses efeitos de norma jurídica principal, de norma jurídica primária no plano internacional, como se fosse tratado, como se fosse costume, etc, etc. Tá? Qual é a eficácia? A eficácia é erga omnes, quando o conteúdo da declaração unilateral é genérica, como é o caso da lei de nacionalidade, não é um acordo com o Brasil para reconhecer a nacionalidade italiana apenas dos imigrantes, dos filhos, dos netos, dos descendentes de imigrantes italianos no Brasil, mas é uma manifestação para todos. Ah, mas não teve imigração italiana para o Japão, por hipótese. Ah, mas teve algum descendente de italiano no Brasil, nascido no Brasil, que depois imigrou para o Japão e lá
vive, vai produzir efeitos no Japão também, né? Agora, alguns atos unilaterais, pela sua essência, só produzem efeitos interpartes. Quando eu reconheço, por exemplo, ou quando eu renuncio, por exemplo, ao meu interesse numa determinado enclave territorial, tem lá uma nesguinha de território, de fronteira, que eu estou em litígio com o meu estado vizinho, e eu renuncio às minhas pretensões àquele território. Produz efeitos mediante terceiros? Não, é apenas entre os dois estados, que vão ter a linha demarcatória da fronteira finalmente estabelecida, sem nenhum litígio, sem nenhum desgaste entre eles.